Tenho os olhos sempre fixos no Senhor, pois Ele tira os meus pés das armadilhas. Voltai para mim, tende piedade, porque sou pobre, estou sozinho e infeliz. Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta Santa Eucaristia, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos divinamente os santos mistérios, confessando-os a Deus com o canto da compreensão. Senhor, que na água do Espírito nos regeneraste a vossa imagem, tende piedade de nós. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: que farei por este povo? Por não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns anciões de Israel. Toma a tua vara, porque feriste o rio Nilo, e vai. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo do monte Horebe. Ferirás a pedra, e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque gritaram ao Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, ou não? Palavra do Senhor. Não fecheis o vosso coração, mas ouve hoje a voz do Senhor. Não fecheis o vosso coração, mas ouve hoje a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva.
à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se davam com os samaritanos. Respondeu Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pediria a eles, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também os seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Isso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram este monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: o que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu canto e foi à cidade, dizendo ao povo: vim ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: veste e come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me criou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses, aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto
se alegra com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia, outro o que colhe. E eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que lhe testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos e irmãs, ao se aproximar a Páscoa do Senhor, intensifica-se a preparação para a recepção dos sacramentos da iniciação cristã: batismo, confirmação e Eucaristia. É um período no ano litúrgico que ao longo da história foi consagrado como tempo da purificação e da iluminação. A Quaresma recebe o nome de purificação, porque se trata de uma intensa preparação relacionada à vida interior. É a ocasião para se fazer um atento exame de consciência, com o objetivo de purificar os corações e se dá abertura para o conhecimento mais profundo de Cristo. Esse conhecimento é uma experiência existencial que ilumina o espírito. Por isso também é chamado de tempo de iluminação. Purificação e iluminação têm a função de descobrir o que há de imperfeito, negativo e fraco nos corações para curá-los e assim consolidar o que neles houver de bom, forte e santo. No Evangelho nós ouvimos que Jesus chega à cidade de Samaria cansado, com fome e com sede. Isso mostra que Jesus era verdadeiramente humano, mesmo sendo um ser divino. E Jesus pede ajuda a uma pessoa com quem ele não deveria falar, pois se trata de uma mulher desconhecida.
e eles estão a sós. Isso não era permitido naquela época. Um homem ficar a sós com uma mulher que não fosse a sua esposa. Jesus começa com a mulher um diálogo. E a mulher fica muito surpreendida com a abordagem de Jesus. Porque Jesus devia manifestar para com ela rancor, visto que pertenciam a povos rivais. Os judeus não se davam com os samaritanos. Mas a surpresa da mulher permite a continuação do diálogo. Repentinamente, Jesus oferece a ela água viva. E a mulher entende as palavras de Jesus literalmente. Contudo, a água que Jesus dá é diferente, pois todos que bebem desta água nunca mais terão sede e se tornarão fonte que jorra para a vida eterna. A mulher compreende literalmente as palavras de Jesus e deseja essa água que nunca se acaba, para que não tenha nunca mais de vir até o poço. Podemos nos perguntar: que água é essa da qual Jesus fala? Uma água da qual todo aquele que bebe não terá mais sede. Uma água que jorra como fonte para a vida eterna. É o Espírito que nos vem, é o Espírito de Deus que nos vem do batismo. Muitas pessoas pensam que o batismo é apenas um ritual de imersão, ou algo que produz efeitos mágicos. Padre, o meu filho não está dormindo bem. Esse menino é muito impossível. Eu quero batizá-lo. O batismo não é apenas um ritual de imersão. O batismo não é algo que produz efeitos mágicos, mas na verdade é um sinal exterior de uma realidade profunda. É a força que vem de Deus e penetra todas as dimensões da vida de uma pessoa. E essa força é o Espírito Santo, que sacia nossa sede, não removendo o nosso desejo pela presença de Deus, saciando-nos continuamente. E a água que Jesus promete é purificadora,
diálogo com Jesus, a mulher pergunta sobre os lugares de adoração, onde se deve adorar a Deus. Em Jerusalém, santa para os judeus, o Monte Corozaim para os samaritanos, a pergunta da mulher é importante para Jesus esclarecer um ponto significativo da nova aliança. Os lugares santos se tornarão irrelevantes. Assim acontecerá com o templo de Jerusalém e com a montanha dos samaritanos. Não são os lugares que são santos, mas as pessoas que os frequentam é que são santificadas. Por isso Jesus diz que os adoradores que o Pai procura, que Ele precisa, são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não adianta frequentar lugar santo se você não busca santificar-se por meio de suas ações. Não são os lugares que nos santificam, mas é a nossa presença nesses lugares que nos torna pessoas o quê? Santificadas. Porque a verdadeira adoração a Deus é aquela que se faz em espírito e em verdade. A mulher retruca Jesus dizendo: quando o Messias vier, esclarecerá todas essas coisas. Nesse momento, Jesus mesmo se identifica com o Messias. Essa revelação é algo extraordinário. Uma mulher estrangeira, de vida moralmente complicada, porque ela já tinha tido 5 maridos, e o marido com quem ela estava agora não era o seu marido. Ou seja, uma mulher estrangeira, de vida moralmente complicada, é a primeira a receber a revelação de Jesus. Nos evangelhos, jamais Jesus se revela sendo o Cristo, o Messias. É a primeira vez que Jesus o faz. Ele normalmente se intitulava o Filho do Homem. Mas a mulher samaritana, estrangeira, desconhecida, de vida moralmente complicada, recebe essa revelação de Jesus. Jesus mesmo se revela a ela como sendo o Messias. Por quê? Porque a sua sede de Deus, ela tem sede de Deus.
Semelhante à mulher, nós precisamos dizer às pessoas que Cristo é o Messias, Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Daí a importância da evangelização. Daí a importância, porque realizamos todos esses escrutínios antes da recepção do batismo daqueles que têm mais de 7 anos de idade. Para que eles compreendam que o batismo não é um ritual vazio, não é algo que produz efeito mágico, mas é uma força que vem de Deus, que penetra todas as dimensões da vida daquele que o recebe. Ou seja, no batismo nós somos associados e configurados a Cristo. E a mulher deseja dessa água, desse Espírito que vem de Deus para saciar a sua sede. Por isso, a mulher samaritana se torna o que? Agente de conversão e evangelização. Ela vai até os seus compatriotas para lhes apresentar tudo aquilo que Jesus disse. Eu conheci um homem que disse tudo aquilo que eu fiz. Ele é o Cristo, o Messias. E muitos samaritanos passaram a crer em Jesus por meio do testemunho da samaritana. Mas Jesus foi até eles, e eles pediram que Jesus permanecesse ali 2 dias, e disseram: nós não cremos só pelo testemunho que a samaritana deste a teu respeito. Nós cremos e acreditamos que tu és o verdadeiro Salvador do mundo pela experiência que tiveram com Jesus. Por isso, o encontro ele é necessário. O encontro é irremediável. Enquanto não houver o encontro que nos leve realmente a crer, que nos leve realmente a compreender que nossa sede, nossa fome jamais serão saciados longe de Deus, nós caminhamos ainda mancos, porque não sentimos sede, não temos desejo desta água, deste Espírito que renova, que nos faz realmente crer que Jesus é o Salvador do mundo. E para os catecúmenos, ou seja, aqueles que estão aqui para receber os escrutínios, que serão batizados na vigília pascal, a fé que vos está sendo transmitida é a nossa própria fé. A fé que recebemos não é nossa, ela é nos transmitida pela igreja, que recebeu de Cristo, e ela se torna nossa. E assim possa dizer, mesmo que todos abandonassem, ou seja, mesmo que todos que
na igreja é a adesão pessoal a Cristo. Por isso eu digo sempre, você não vem à igreja para encontrar a Cristo. O Cristo que já há em você faz com que você venha aqui. Porque aqui, os que frequentam este lugar santo deveriam sair daqui o quê? Santificados. Com atitudes, com comportamentos, com modo de ser, de viver, que convém verdadeiramente alguém que se diz ser cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, aproximando-se a solenidade pascais, os catecúmenos e catequizandos aqui presentes, confiantes na graça divina e ajudados pela oração e exemplo da comunidade, pedem humildemente que depois da preparação necessária e da celebração do Desfrutino, lhe seja permitido participar do sacramento da iniciação cristã e renovar as promessas batismais. Vou chamar agora os jovens e adultos e as crianças da catequese que irão participar do rito da eleição. E venham até a frente, que a gente vai lá e vou chamar Aureli Mendes Leite Filho, Maria Ana Teixeira Costa, Lana Maria da Silva Martins, Nicolas Gabriel Lade Almeida, Stephanie Rodrigues Casandim, Miquel Freitas de Miranda, Davi Lopes Dias, Débora Gomes dos Santos, Taina Lina Costa Santos, Maria Laura Araújo de Lima, Pedro Henrique, Elisa Maria Muniz Sargento de Almeida, Evelyn Vitória Rodrigues Barros, Evelyn Lavínia da Conceição Pereira, Mariane Gomes Silva de Araújo, Miguel Damasceno Guimarães Alves, Maria Vitória Cardoso Alves, Laura Lima Alves, Giliardo Santos Souza Filho, Giovana Cavalcante Santos Souza e Bruno. a Santa Igreja deseja certificar-se de que estes catecúmenos e catequizandos estão em condições de ser admitidos entre os eleitos para a celebração das próximas solenidades pascais. Peço por isso a vocês, padrinhos e madrinha, darem testemunho a respeito da conduta desses catecúmenos
comuns. Ouviram eles fielmente a palavra de Deus, de acordo com o que lhes foi ensinado? Estão vivendo na presença de Deus, de acordo com o que lhes foi ensinado? Têm participado da vida e da oração da comunidade? Agora me dirijo a vocês, prezados catecúmenos e catequizandos, seus padrinhos e catequistas, muitos da comunidade, deram testemunho favorável a respeito de vocês. Confiando em seu parecer, a Igreja, em nome de Cristo, chama vocês para os sacramentos pascais. Vocês, tendo ouvido a voz de Cristo, devem agora responder perante a Igreja, manifestando a sua intenção. Pergunto aos que irão receber o sacramento da iniciação cristã: vocês querem ser iniciados à vida cristã pelo sacramento do batismo, da confirmação e da Eucaristia? Pergunto aos que querem. Forte. Está muito forte. Vou tentar, mas eu vou falar. Pergunto a vocês que irão receber o sacramento da iniciação cristã: vocês querem ser iniciados na vida cristã pelo sacramento do batismo, da confirmação e da Eucaristia? Isso. Querem prosseguir fiéis à Santa Igreja, continuando a frequentar a catequese, participando da vida da comunidade? Deem, por favor, seus nomes. Convido agora os padrinhos a colocar os nomes aqui nas catequizandos. E para os padrinhos eu vou colocar o nome de vocês. Eu os declaro eleitos para serem iniciados e renovados nos sagrados mistérios na próxima vigília pascal. Como é que responde? Graças a Deus. Responda bem forte. Deus é sempre fiel ao seu chamado e nunca lhes negará a sua ajuda. Vocês devem se esforçar para serem fiéis a Ele e realizar plenamente o significado desta eleição. Estes catecúmenos e catequizando, de quem vocês deram testemunho, foram confiados a vocês do Senhor. Acompanhe-os com o auxílio e exemplo fraterno até os sacramentos da vida divina. Queridos irmãos e irmãs, preparados para celebrar os mistérios da paixão e ressurreição, iniciando hoje os exercícios quaresmais, os eleitos que conduzimos conosco aos sacramentos pascais esperam de nós um exemplo de conversão. Roguemos ao Senhor por eles e por nós, a fim de que nos animemos por nossa outra renovação e sejamos dignos das graças pascais. E juntos digamos: nós vos rogamos, Senhor.
Tudo isso nos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para a O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ao pedir a samaritana que lhe desse de beber, Jesus suscitava nela o dom da fé. E tão grande era a sua sede pela fé dessa mulher, que acendeu nela o fogo do vosso amor. Por isso recebem todas as criaturas, com justiça vos louvo, os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós, associarmos a seus louvores, cantando a sós. Senhor.
tu que criaste, proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessar de reunir para nós o povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, o sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Confirmai na fé e na verdade a vossa igreja.
que caminha neste mundo, com o nosso servo Papa Leão e o nosso bispo Júlio César, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido, atendei propício às preces desta família que reuniste em vossa presença, reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, aqueles que foram recordados no início desta celebração, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Cristo é o nosso amém. Cristo é o nosso amém. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ouçamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissertes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas apenas a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com Pai e Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
Senhor, tendo recebido o penhor do mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Sentados são os anos. Avisamos a todos os pais e padrinhos que a preparação do batismo acontecerá dia 26, dia 27 e 28 de março, no centro paroquial, às 19 horas. Avisamos também que hoje à noite continuará a celebração do próximo rito. Então, tem que estar presente todos os jovens e crianças que estão se preparando com seus pais e padrinhos. Gostaríamos de convidar também aqui à frente os aniversariantes da semana e os dizimistas até o dia 8. Viva o aniversariante. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A todos, bom domingo, uma boa semana e em paz que o Senhor os abençoe. Simplicidade.